Olá, hoje vamos falar sobre organelas celulares. As organelas são compartimentos delimitados por membranas que têm papéis específicos a desempenhar na função global de uma célula. As organelas celulares funcionam como pequenos órgãos no interior da célula, garantindo sua sobrevivência. Aqui é uma imagem de algumas das principais organelas. A seguir, vamos falar um pouco das duas principais organelas. O núcleo. O núcleo é a maior organela e ele ocupa 10% de uma célula. Ele é uma estrutura característica dos eucariontes e nele fica guardado os genes do DNA. Ele também é responsável pelo controle das atividades celulares e do armazenamento das informações genéticas. E apesar do núcleo conter o DNA, ele não é o único local onde se observa o material genético. Também é possível a gente encontrar a presença de DNA nas mitocôndrias e nos cloroplastos. A mitocôndria. A mitocôndria ela é encontrada em célula eucarionte e ela se acumula nos locais do citoplasma, onde possui o maior gasto de energia. A mitocôndria está relacionada com o processo da respiração celular e ela é encontrada em maior número nas células que apresentam uma grande atividade metabólica. Elas são organelas que apresentam uma dupla membrana, o DNA e o ribossomo próprio. E também é interessante a gente ressaltar que o DNA da mitocôndria ele é semelhante aos cromossomos da bactéria. Então, sendo assim, elas são capazes de se autoduplicar. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele é um aparelho Golgi, ele está presente em praticamente todas as células eucariontes, consiste de bolsas membranosas. Essas bolsas membranosas podem ser chamadas de diquiossomos ou golgiossomos, e elas atuam de diferentes formas na célula animal e na célula vegetal. Na célula animal, os golgiossomos geralmente se encontram reunidos em um único local, próximo ao núcleo. Na célula vegetal, geralmente há vários diquiossomos espalhados pelo citoplasma. No complexo de Golgi há várias funções. Uma delas é modificar as proteínas e enzimas, e a função mais importante é a secreção das proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Durante esse processo, as membranas das vesículas se juntam com as membranas plasmáticas, que essas se regeneram. No complexo de Golgi, ele também tem a função de armazenar, transformar, empacotar e remersar substâncias nas células. Essas substâncias são enzimas digestivas, que lá ocorre a produção e eliminação das mesmas em diversos órgãos. Exemplo deles são o estômago, intestino e os pâncreas. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma organela que está relacionada com a síntese de moléculas orgânicas. Existem dois tipos de retículo, o liso e o rugoso, que têm formas e funções diferentes. O rugoso é associado aos ribossomos e à síntese de proteínas, enquanto o liso produz os lipídios. Os filamentos intermediários compõem um sistema de estruturas filamentosas no citoplasma e no núcleo de células eucarióticas. São extremamente insolúveis de composição proteica, e a função deles é conectar as estruturas celulares às organelas citoplasmáticas e o núcleo. Os microtúbulos são estruturas proteicas que fazem parte do cistoesqueleto nas células. Uma notável estrutura constituída de microtúbulos é o fuso mitótico, responsável por organizar a divisão celular. Peroxissomos. Os peroxissomos são bolas membranosas presentes nas células vegetais e animais, que contêm alguns tipos de enzimas digestivas. Eles se parecem muito com os lissossomos. A diferença é que o peroxissomo cuida de proteger a célula de certos resíduos tóxicos. A função do peroxissomo é armazenar enzimas que catalisam o peróxido de hidrogênio, mais conhecida por água oxigenada, H2O2. E ele também tem uma função muito curiosa, que é ajudar na conversão de gordura em glicose. Centríolos são pequenas estruturas cilíndricas que estão presentes nas células eucariontes, e é a união de microtúbulos que migram para o outro lado da célula, quando ela vai se dividir.
Os centríolos possuem a capacidade de duplicação durante o ciclo da divisão celular. Microfilamentos. Os microfilamentos, também chamados de filamentos de actina, constituem um dos tipos de filamentos proteicos encontrado no citoplasma de células eucarióticas, constituindo o citoesqueleto. São compostos principalmente por polímeros de actina, que nas células são modificadas e interagem com várias outras proteínas. As funções do microfilamentos incluem a citocinese, o movimento ameboide, alteração na forma celular, endocitose e exocitose, contração celular e estabilidade mecânica. Lisossomos. Os lisossomos são organelas presentes no citoplasma da grande maioria das células eucariontes. No interior dos lisossomos podemos encontrar grandes quantidades de enzimas digestivas. As funções do lisossomo são fazer a degradação e digestão de partículas originárias do meio exterior das células, ou seja, reciclar a função de renovação celular. Outras organelas celulares que estão envelhecidas expressam em conhecimento de autofagia. Agora são os ribossomos. Os ribossomos são pequenas granulações presentes no citoplasma da célula e também na parte superficial do retículo endoplasmático, formando um retículo endoplasmático rugoso granular. E as funções dos ribossomos, a principal é atuar na síntese das proteínas. Finalizamos aqui o nosso trabalho sobre organelas celulares. Eu, juntamente com meus colegas, queremos agradecer primeiramente à professora Ludmila pelas informações dadas para a realização do trabalho. Eu quero agradecer aos meus colegas pela compreensão, que mesmo na quarentena conseguimos nos unir e finalizar o trabalho de forma clara e objetiva. Obrigado a todos.